Olá, seja bem-vindo ao podcast Mevanjim. Prepare-se para ouvir uma palavra que irá abençoar o seu dia. Vamos abrir em Mateus, capítulo 20. Nós vamos ler do 18 ao 28. Mateus, capítulo 20. Versículo 18 ao 28. Então diz assim: ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Você pode dar glória a Deus? Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: por favor, permita que, no seu reino, meus dois filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Então Jesus disse: de fato vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Dá um glória a Deus aí. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha para mim aqui. Provavelmente você já ouviu, se você veio em outros cultos de terça-feira. A gente tem aqui uma situação histórica muito particular durante o tempo de Jesus. Você tem Jerusalém sendo dominada por Roma. Só que muito mais do que isso, você tem em Jerusalém grupos sociais que entendem que esse domínio não é um domínio válido e eles então brigam contra esse domínio. Ok? Então, nós temos durante o tempo de Jesus, aquele tempo que nós chamamos como judaísmo do segundo templo. Então, segundo templo é esse tempo entre 515 a.C. e 70 depois de Cristo. Isso tudo começa com a construção do templo por Salomão. Então você tem o primeiro templo, você tem Salomão construindo. Depois em 587 você tem esse templo destruído. E aí você provavelmente já leu lá a reconstrução do templo, tudo acontece. Então em 515 a gente tem a reconstrução do templo. Esse é o segundo templo. E aí você tem aquele templo acontecendo e todo mundo indo para o templo e adorando a Deus no templo e tudo acontecendo. É possível que Jesus Cristo tenha conseguido diminuir um pouco essa vontade dos judeus de lutar contra Roma, ou daqueles pelo menos que estavam com Cristo de lutar contra Roma, enquanto Jesus Cristo estava aqui. Mas a prova que isso ganha força depois que Cristo ascende aos céus é que em 70 você tem Roma destruindo o templo. Então ficou claro? A gente tem em Salomão o primeiro templo, o templo é destruído por Nabucodonosor. Depois a gente tem a reconstrução do templo e aí Roma destrói o templo. Os judeus estão até hoje esperando aquilo que eles entendem como vai ser o terceiro templo. Eles estão esperando por aquilo que já aconteceu. Porque João começa dizendo que o verbo tabernaculou. O que é tabernaculou? É fazer habitação. O verbo tabernaculou entre os homens, cheio de graça e de verdade. Então ele está aqui, ele já esteve aqui. Assim como também nós lemos que nós somos templos do Espírito Santo.
Então a minha questão é, será que talvez muitos de nós não estão esperando por aquilo que já aconteceu? Sabe, eu fico falando isso para os jovens, eu juro que eu gosto muito, e a gente fica nesse negócio de faz mais uma vez e tal, e amém, sabe? Glória a Deus, são louvores, a gente louva, mas eu acho que a gente precisa ganhar um pouco mais de entendimento sobre aquilo que já foi feito. Jesus Cristo já nos batizou com o Espírito Santo de Deus. Em Pentecoste, a promessa se cumpriu. Aquilo que estava prometido, de que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, já aconteceu. Então talvez não te falta receber, talvez te falta caminhar em cima daquilo que já foi liberado. Mas por não possuir a compreensão do reino, de como o reino se movimenta, de como as coisas acontecem no reino, a gente talvez ainda esteja pedindo por aquilo que nós só precisávamos tomar posse, daquilo que já foi liberado. Então você vê, a realidade do reino é essa, é que quem quer ser o líder, que seja servo. Mas a gente está esperando por um reino que talvez vai se manifestar de uma forma muito... E a gente esquece que a manifestação do reino de Deus é quando eu sirvo meu irmão. Isso é a manifestação do reino de Deus. Mas a gente está aguardando e ansiando e esperando para que o reino de Deus se manifeste dessa forma sobrenatural, e todo mundo falando em língua, e um negócio, o pessoal caindo no chão, e rodando, e acontecendo, glória a Deus pelas manifestações que existem por Deus. Mas querido, talvez, só talvez, Deus quer se manifestar na segunda-feira, quando você liga para um irmão e fala: querido, você está precisando de alguma coisa? O Espírito Santo acabou de me trazer você à memória. Sabe, de vez em quando eu faço isso com algumas pessoas, e vira e mexe eu recebo uns emojizinhos de choro. Eu mando: estou orando por você, mano. E aí eu recebo uns emojizinhos de choro. Cara, eu estava agora lutando, mano, e tal. Pois é, cara, eu não sabia que você estava lutando, mas eu sabia que eu precisava orar por você, porque o Espírito Santo acabou de me avisar que era para eu orar por você. Querido, pelo amor de Deus, essa pessoa que está do seu lado vai passar a eternidade contigo, em nome de Jesus. A gente precisa aprender a servir uns aos outros, porque isso é a manifestação do reino de Deus. Aquele que quiser ser o primeiro, então se torne escravo. Mas a gente vive hoje uma comercialização daquilo que a gente entende como reino de Deus. Eu não tenho absolutamente nada contra, mas parece que pastor só é bom se tiver mais de 100 mil seguidores. Eu estou errado? Parece que pastor só é bom se tiver mais de 100 mil seguidores. Aí olha, mano, mas, não. Mas você é da onde? Mas quantos membros tem sua igreja? Meu Deus, cara. Em nome de Jesus, que o Senhor nos livre dessa mentalidade comercial do reino. O reino não é comércio. O reino não é comércio, porque deixa eu te mostrar um negócio. Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Deixa eu mostrar para você, não precisa abrir, a gente lê aqui. Olha o que diz em Ezequiel capítulo 28, capítulo 28, versículo 16. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. A última pessoa que esteve na presença de Deus e que fez comércio com isso foi lançado fora dela. Que o Senhor nos dê uma consciência sóbria do reino de Deus, para que a gente não faça comércio com aquilo que nos foi entregue. Porque houve uma pessoa que pediu para Pedro: caramba, que negócio fantástico isso que vocês fazem. Vocês oram e as pessoas são curadas. Uau! Faz o seguinte, irmão, me vende isso aí. Eu pago. Quanto é?
amado, deixa eu te falar um negócio. Nada paga o que você vai construir com Deus em secreto. Não existe dinheiro que pague isso. Não existe finança que pague isso. Não existe aquilo que as pessoas chamam de bênção que pague isso. Não existe carro novo, não existe apartamento, não existe nada que pague você orar em secreto e o seu pai que te vê em secreto. Olha que interessante. A palavra manda a gente orar em secreto. Mas ela diz que Deus nos vê. Ela não fala que Deus nos ouve. Ela fala que Deus nos vê. Deixa eu te falar um negócio. Você tem um pai que te vê. Ele te enxerga. Ele não está apenas com os ouvidos abertos. Porque ele poderia estar com os ouvidos abertos, prestando atenção em outra coisa. Vai, fala aí o que você está querendo. Não. Quando você entra em secreto, ele vira os olhos dele para a tua vida e ele fala: fala, meu filho. Fala. Eu sei que você está aqui por causa da minha presença. Fala. Mas nós não vamos comercializar com Deus aquilo que nós recebemos, porque de graça a gente vai dar aquilo que de graça a gente recebeu. Sabe, a matemática do reino, ela é totalmente contrária. Na matemática do reino, 1 mais 1 não é 2. Na matemática do reino, ao mesmo tempo que é 1, é 3. E aí eu me lembro quando eu era pequeno. Filho de crente tem essas coisas. Se você não teve essa sorte de crescer em um lar cristão, infelizmente, mas eu tive. É horrível para a criança ter uma lição da escola dominical de Trindade. Meu Deus do céu, você volta com a cabeça, mas mãe, aí eu me lembro de eu perguntar: mãe, é tipo uma mexerica? Aí a mãe assim: é, mas não é. Ah, não é, não, porque você não pode dissociar. Não, mas quer dissociar, mãe? Não, mãe, tá, então é tipo meu filho, olha só, não tenta entender não, só recebe. A matemática do reino é isso. Não cabe na nossa cabeça, mas o problema é que a gente está, por vezes, tentando de alguma forma colocar para o racional aquilo que Deus está falando assim: ei, para! Porque não é aqui. Não é aqui embaixo. Porque quando eu fui mostrar para João o que havia de acontecer, eu falei: João, sobe aqui. Então, se Deus vai falar sobre as coisas que Ele vai fazer, Ele sempre vai te levar para onde Ele está. Deus sempre vai falar acima das situações. Ele olhou: João, você está na ilha de Pátimos, provavelmente todo arrebentado, preso. Eu vou te tirar daí para te mostrar o que vai acontecer. O reino é esse ambiente que a gente pode estar na pior das condições, que a gente jamais pensou em chegar. Ainda assim, Deus é capaz de tirar a gente, levar a gente para onde Ele está e mostrar para a gente: olha, esse é o futuro. Porque eu é que sei que pensamento tenho sobre vós. O reino é esse lugar. Abre comigo em Mateus capítulo 11, versículo 11. A realidade do reino é contrária. A realidade do reino, a matemática do reino, aquilo que nós vemos do reino é totalmente contrário àquilo que nós recebemos. Mateus capítulo 11, versículo 11 a 17. Diz assim: eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. Aí nesse momento, querido, olha para mim aqui. Se fosse eu ouvindo Jesus falando isso, mas eu assumi uma pose, pastorzão. Vocês estão vendo aí, raça de víbora, que não me ouviu. Estou eu aqui pregando há quanto tempo e você não me ouve? Está aí, ó, o Cristo falando que eu sou o maior dos nascidos de mulher. Sou eu. Aí, é eu. Esse cara sou eu. Ei, ele falou que sou eu. Aí Cristo continua, preste atenção. E no entanto, até o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência,
e as pessoas violentas os atacam. Pois antes de João vir, todos os profetas e a lei de Moisés falavam dos dias de João com grande expectativa. E se vocês estiverem dispostos a aceitar o que eu digo, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Aqui posso comparar essa geração, ela se parece com crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos, tocamos flautas e vocês não dançaram, entoamos lamentos e vocês não se entristeceram. Sabe, Jesus Cristo fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então preste atenção, você tem a possibilidade de ouvir o que Cristo quer dizer de uma forma desatenta ou de uma forma atenta. Eu falei isso aqui no domingo de manhã. Me deixava muito confuso no passado, quando a Bíblia falava que o Cristo, que era aquele que havia de vir como um ladrão, também era o Cristo que havia de vir como noivo. E aí eu falei assim: Senhor, como é que é isso? É ladrão ou é noivo? E aí um dia Deus me falou assim: é você quem decide. Porque se você não estiver me esperando, me aguardando, agindo como eu mandei, para você eu venho como um ladrão. Porque você não está esperando. Mas se você está bordando as suas vestes no linho fino, que são os atos de justiça dos santos, então um dia você vai olhar para os montes de Jerusalém, e eis que vem um cavaleiro sobre um cavalo branco, e todos os montes vão ser aplainados, e o próprio Cristo vai levar a gente para as bodas do Cordeiro. Meu Deus do céu, se eu fosse você, eu falava um amém, um glória a Deus, qualquer coisa aí, Jesus Cristo. Então a gente tem que ouvir com atenção. Mas no versículo 16 e 17, Jesus Cristo fala algo muito forte. Ele fala assim: aqui posso comparar essa geração, ela parece com crianças que brincam na praça. Deixa eu te falar um negócio, Jesus Cristo tem feito coisas nessa era, mas existem pessoas que estão ainda como crianças, reclamando de tudo que acontece nas igrejas, reclamando de todo o sistema, mas não se colocam dentro da igreja como aqueles que vão clamar por ela. Então é muito fácil para a gente, como criança, ficar apontando e dizendo: está errado, está errado, está errado, está errado, está errado. Mas quem é você para se colocar e falar assim: ei, eu vou ser o objeto de Deus, eu vou ser essa pessoa que vou clamar, que vou orar? Mas não, existem muitas crianças que não estão vendo, não estão enxergando o que Cristo está fazendo nesses dias. E aí Cristo faz uma menção àquilo que tinha vindo e sobre aquilo que estava naquele momento. Ele fala sobre tocam flauta e vocês não dançaram. Essa é uma menção a respeito do ministério dele, do próprio Cristo, que era um momento de festa. Cristo depois vai falar lá na frente: ei, vocês vão jejuar quando o noivo for tirado de vocês. Agora não é momento de jejuar. Então, enquanto Cristo está fazendo festa, vocês não dançam. Aí ele faz a menção ao ministério de João Batista: entoamos lamentos e vocês não se entristeceram. Então, a gente não está vendo o que Deus está fazendo, a gente não está se movimentando conforme Deus está se movimentando, mas a gente ainda está ali na praça, brincando. Que em nome de Jesus, Deus mude o nosso entendimento, para a gente estar atento. Eu tenho falado isso com os jovens. Sabe, a gente está indo agora, esse mês de setembro, para a Conferência Nacional da Juventude, lá em Campinas. Em Contagem. E aí eu conversando com os jovens que vão conosco, eu falei assim: sabe, a gente vai estar lá junto, a gente vai estar lá chapando, e cara, louvando a Deus, e tudo. Mas olha, se conectem a outros jovens. Conversem com jovens que são lá de longe da gente. Recebam dele o que Deus está fazendo lá. Vamos parar de pensar aqui. A gente precisa saber como é que Deus tem se movimentado em todos os lugares, mas a gente continua como crianças, não entendendo como Deus tem se movido no reino dele.
E então Deus toca flauta, mas a gente não dança. E então Deus entoa lamentos e a gente não chora. A quem posso comparar essa geração? E aí aqui, Jesus Cristo faz também uma outra menção que é muito mal interpretada. Ele fala aqui, desde os tempos em que João pregava o reino dos céus, em alguns locais, em algumas traduções, traduções, diz que o reino dos céus é tomado por violência. E aí a gente entende que isso é algo bom. Que é isso mesmo, nós temos que... É por violência mesmo. Ei, não é. Não é essa a palavra. A palavra do grego é biadzo. E a palavra está na voz passiva. A palavra está na voz passiva. Então o que Cristo está falando é, desde os tempos em que João Batista, e na verdade ele não está apenas falando sobre João Batista, Cristo está falando a respeito do Antigo Testamento. Então desde o tempo em que o reino de Deus é pregado, há uma violência por parte das pessoas para que isso não chegue ao entendimento delas, para que isso não permeie a mente delas. Então é por isso que você vê hoje, queridos, eu não estou aqui para criticar, em nome de Jesus, o Senhor é minha testemunha, mas é por isso que você vê locais lotados, cheios de pessoas que ouvem mensagens domingo, que são mensagens de autoajuda. E aí prega que, cara, você vai prosperar, você vai, você é bom, cara, e vai, e tal, isso e aquilo. Ei, eu não estou aqui para dizer que Deus não tem essas coisas para você, Ele é o dono do ouro e da prata, cara. João, quando olhou no céu, ele falou assim, cara, o que é o mais precioso que existe na terra? É ouro. Mano, o ouro é asfalto aqui. As ruas são de ouro aqui, meu Deus do céu. Mas a minha questão é, Deus tem muito mais para nós. Obrigado, porque você entendeu isso. Deus tem muito mais para nós. O que Deus tem é que nós não sejamos como crianças que estão ali. Ele tocando flauta e a gente não dança. Ele entoando lamentos e a gente não chora. Então são duas palavras que Cristo fala. Desde os dias que João pregava, o reino dos céus sofre violência. Então essa primeira palavra é biadzo. Biadzo está na voz passiva. É sobre sofrer violência. A violência que o evangelho sofre para ser estabelecido na mente das pessoas. E a segunda palavra é pessoas violentas o atacam. Esse conceito em grego... cadê? Vem aqui. Isso. É usar de força ou avidez por ganância. Então, existem pessoas que são violentas para que o reino não se estabeleça, e existem pessoas que usam com avidez, usam por ganância daquilo que é o reino. E é por isso que dentro do contexto, querido, em nome de Jesus, eu preciso que você aprenda algo. Nunca leia um versículo fora do seu contexto. Porque texto fora de contexto é pretexto para heresia. E aí a galera tira um texto fora do contexto e aí ele começa a ensinar que... Enfim, não vou polemizar aqui. Então, o que Jesus Cristo está falando aqui é daquela galera que não entendia nem o que João tinha feito e sido o apontamento daquilo que o Antigo Testamento havia predito, e nem do que ele estava fazendo. Porque aí se você continuar, ele vai falar, cara, aí tem João, que não bebe, come gafanhoto, e vocês falam que ele não é? E aí vem eu, que bebo vinho, vocês falam que eu sou beberrão. Vocês não se decidem. Sabe, em nome de Jesus, a gente vai não apenas conseguir ver o reino, mas também a gente vai conseguir se mover com o reino. Porque há um receio no meu coração. Eu sou uma pessoa que, se você não precisa nem me conhecer, é só você olhar para mim que você fala, esse menino já deu trabalho. Tem a cabeça rasgada, a testa rasgada,
é meio torto. Meu Jesus Cristo, grande pra caramba. É só você olhar bem. Eu já passei por muita coisa na minha vida. Eu costumo dizer que eu já gastei 6 vidas. Eu estou na última, então eu resolvi parar. Não existe, querido, absolutamente nada que eu tenha medo. Aliás, hoje em dia tem 2 coisas, né? Uma é perder a Mariana e o Isaac. É aquilo de mais precioso Deus me deu na minha vida. Mas se existe um medo no meu coração, querido, é ser bem-sucedido naquilo que Deus não tem para mim. Esse é um medo que eu tenho. Medo, literalmente. Pulei do maior bungee jump do mundo. Bom demais. Saltei de paraquedas. Fiz operações enquanto estava na ativa como militar e tudo. Zero medo. Zero medo. Agora, um medo que permeia o meu coração, querido, é de um dia eu chegar diante do Senhor e Ele falar assim: aparta-te de mim porque eu não te conheço. Não sei. Quem é você? Mas, Senhor, naquela terça-feira eu estava pregando. O pessoal deu até glória. Pois é, mano. Não sei quem você é, não. Dá licença. Tem uma pessoa que eu conheço aí atrás de você. Ela quer entrar. Sabe, que em nome de Jesus, o Senhor tire das nossas mentes uma mentalidade infantil. Que o Senhor tire das nossas mentes uma mentalidade de que a gente vai ser sempre aqueles que vão estar, mas olha isso, olha aquilo. Ei, querido, em nome de Jesus, os olhos do Senhor percorrem toda a terra, procurando alguém só. Senhor, eu estou aqui para orar por esse povo, cara. Porque quando Isaías foi encontrado pelo Senhor, antes de apontar o pecado do povo, ele apontou o pecado dele. Ele falou: eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas o problema é que quando a gente encontra o Senhor, a gente começa: Senhor, o Senhor não sabe da minha igreja. Aquilo ali crente não são, viu? Querido, em nome de Jesus, reconhece a tua pecaminosidade antes. Reconhece quem você é, o reino é isso. Quem quiser ser líder, então serve. Quem quiser ser o primeiro, seja escravo. Isso é o reino. Deixa eu te mostrar o que é a realidade do reino. Abre comigo em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Amém, queridos? Está fazendo sentido para vocês? Estão comigo? Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim, olha: mas antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e entendimento. E agora Deus nos revelou sua vontade secreta. Para aí rapidinho, olha para mim aqui. Você provavelmente já viu, se você não leu, O Segredo. Best-seller. O cara diz contar o segredo. Pois então agora, baratinho, te cobrei nada. Vou te revelar o segredo. Olha o segredo. Vamos voltar. Agora, Deus, versículo 9, agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e fez que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O segredo não é que você tenha uma mansão. O segredo não é que você consiga gerar 10 por 1.
100 por 1. Não, 100 por 1 não é... Como é que é a linguagem do pessoal? É 10 em 7, 100 em 7, 4 em 7, 6 em 7. O segredo de Deus não é esse. O segredo de Deus não é esse. O segredo de Deus é, no tempo correto, Ele unir céus e terra debaixo da autoridade de Cristo e nos apresentar a plenitude da filiação de Deus. Esse é o segredo. Porque o reino é dele. O reino é de Cristo. Mas existem algumas chaves que Deus nos entrega aqui. Eu não gosto de utilizar essa palavra porque essa palavra foi muito vulgarizada por causa de algumas pessoas aí, mas enfim. Versículo 8. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e entendimento. Então, deixa eu te contar um negócio. Deus, o próprio Deus, é capaz de te dar sabedoria para saber como lidar com as coisas. Peça e sabedoria do alto vos será dada. Então está aqui. Então às vezes eu e você estamos sofrendo porque a gente não consegue lidar com as situações de determinada forma, da forma correta, mas está aqui. Se eu pedir para Deus, Ele já liberou sabedoria e entendimento. Ele nos deu a sabedoria e o entendimento dele. Versículo 9. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isso é, o cumprimento do seu bom propósito. A autoridade do reino pertence a Cristo. Então me desculpa, eu e você não temos autoridade nesse reino, senão que somos co-herdeiros com Cristo. Então eu não faço nada que eu faço. Porque o próprio Cristo, quando estava aqui, falou assim: eu não faço nada por mim, eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Então deixa eu te contar uma coisa: se você acha que você está no corpo de Cristo, mas você se move em ordens fora do cabeça, o máximo que você é uma prótese, não membro. Porque a prótese, ela pode até se mover, mas ela não recebe sangue, ela não recebe vida. Então existem muitas pessoas hoje, infelizmente, muitos jovens hoje. Eu sou a igreja. Tu é igreja nada, macho. Tu é igreja nada. Quem é que te ensinou essa loucura? Eu não preciso ir para a igreja. Criança. Eu não preciso ir para a igreja. Eu cultuo a Deus aqui no meu lugar. Criança. Que está em praça e enquanto toca flauta você não dança. E enquanto põe lamentos, você não pranteia. Porque você está querendo se mover por você mesmo. Se não fosse assim, Paulo não dizia: ei, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé. Então, se nós estamos dispostos a viver o reino, então nós precisamos reconhecer o senhorio de Cristo. O reino de Deus não encontra fundamento na minha vontade, porque já não sou eu mais quem vive. Gálatas 2:20. Nós já fomos crucificados, queridos. Eu nunca vi um morto falar assim: ei, que terninho horroroso vocês me botaram, hein? Nossa, pelo amor de Deus, só voltei para falar isso. Tchau, estou indo de novo. Nunca vi isso acontecer. Morto não tem vontade. Morto não se mexe. Morto não faz nada. Nós morremos em Cristo. Mas nós ressuscitamos com Ele também, para que a gente possa viver uma vida diante da vontade dEle. Sabe, não precisa abrir, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece o pensamento do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Abre para mim, rapidinho, não precisa você abrir. Abre para mim em Jó, capítulo 15, versículo 8. Paulo, quando faz essa menção,
Pois quem é o conselheiro a quem Deus pediu conselho? Dentre alguns outros versículos, Jó estava citando isso daqui. Isso daqui é um papo que Eliezer tem com Jó. E aí ele pergunta, fala assim para Jó: você estava presente no conselho secreto de Deus? Só você é dono da sabedoria? Então o que Paulo fala aos Coríntios é assim: ei, você é alguém que Deus pediu conselho? Eu sei que não é, mas deixa eu te contar um negócio. Existe algo que eles não entenderam, porque eles não tinham acesso. Nós, batizados pelo Espírito Santo, levanta sua mão aí, em nome de Jesus. Você, batizado pelo Espírito Santo, você tem a mente de Cristo. E aqueles que lá viveram não tinham isso. Eles não tinham acesso a isso, pastor. Então se alguém, provavelmente quando ele perguntou isso aqui para Jó devia estar assim: rapaz, é verdade, eu não, deu ruim para mim, é mesmo. Sabe, eu não estou querendo te dizer que, pelo amor de Deus, não entenda errado o que eu estou querendo dizer. Estou falando aqui que você é Deus, você está no conselho de Deus, você coisa nenhuma. Mas está disponível a mente de Cristo. Então, se eu e você clamarmos a Deus: Cristo, me manifesta a sua mente para que eu consiga enxergar o reino como ele realmente é. Aí sim, Cristo é capaz de nos mostrar as coisas. Sabe, a gente acabou de ler em Efésios 1:9 que Deus nos revelou a sua vontade secreta. Mas essa vontade era secreta para quem? Já parou a pensar nisso? Paulo fala: ele nos revelou a vontade secreta dele. Mas secreta para quem? Para quem era secreto isso aí? Abre comigo em Êxodo capítulo 34, por favor. Desgruda essa página da tua Bíblia aí. Em nome de Jesus, estava grudada. Eu mesmo uso isso aqui, ok? Aí não dá para... Êxodo capítulo 34, versículo 29 e 30. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as duas tábuas da aliança, não percebeu que seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Deixa eu te contar um negócio. Deus nunca desejou falar apenas com um homem. Nunca. Deus nunca desejou fazer Moisés subir no monte, entregar para Moisés na tábua e falar: entrega isso para o povo e manda eles obedecerem. Nunca. Porque na origem de todas as coisas, Deus caminhava com Adão e com Eva. Aí Adão falava: aquele ali, eu botei o nome de boi. Rapaz, boi, muito bom, Adão. Caramba, tem cara de boi mesmo, hein, cara? Pô, caramba, boi. Tá aí, gostei, boi. Mas o problema é que nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Aí olha o que está, não precisa abrir, 1 Samuel capítulo 8, versículo 18 a 21. Samuel está falando para o povo: cara, vocês estão querendo um rei? Jura? Jura que vocês querem um homem? O próprio Deus pode guiar a gente em como acontecer isso aqui tudo, e vocês estão querendo um homem. Aí olha o que Samuel fala: quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram, porém o Senhor não ouvirá as suas queixas. Mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. Muitas vezes Deus mesmo está falando assim: você não está entendendo o que eu estou fazendo, você não está entendendo como eu estou me movendo, você não está entendendo o meu reino, como o meu reino está se movimentando. Porque a minha história era uma prova clara de que é possível você nascer, crescer e morrer dentro da igreja e não ir para o céu. Porque é possível você estar aqui, é possível você estar ouvindo isso tudo, mas você não converter o seu coração e a sua mente. E um dia você ouvir: quem é você?
Pelo contrário, eles disseram: não adianta, nós queremos um rei. Queremos ser como as outras nações. Queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar em nossas batalhas. Eles sempre tiveram esse entendimento de que era isso aqui. Era isso aqui. E desde aquela época, Deus está falando assim: ei, esquece isso aqui. Esquece isso. Esquece isso. Eu estou falando de algo muito maior para vocês. E é por isso que quando a mãe dos filhos de Zebedeu vem e fala assim: ei, quando chegar a hora do teu reino, bota que um sente de um lado e outro do outro. Ele fala assim: cara, você não entendeu nada. Porque isso aqui acontece, Cristo está se despedindo já. Aí Cristo, eu imagino que Cristo deve ter virado e falado assim: meu Deus do céu, 3 anos e meio eu andando com você, e você me pede isso? Você não entendeu nada que eu falei até hoje? Está aqui o povo: não, nós queremos um rei como todas as outras nações. Samuel ouviu o que eles disseram e então foi e contou tudo a Deus, o Senhor. Ele respondeu: faça o que eles querem, dê um rei a eles. Faça o que eles pedem, dê deles um rei. Deixa eu te contar um negócio. Existe talvez uma vontade de Deus, e eu estou correndo dessa vontade, que é a vontade permissiva. Você pede, 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 aí você recebe. Aí você fala assim: tá aí, batei, brateis e abri-se-vos-á. Conquistei. E mal você sabe que Deus está assim, ó: ei, vai lá, eu te dou a terra prometida, mas eu não vou com vocês. Está aqui. Porque sabe quem é o rei fruto disso daqui? Saul. Saul é o rei fruto disso daqui. Dê eles um rei, Saul. Mas o que é lindo é que ainda em meio a toda essa história, Deus é capaz de levantar Davi. Em meio a todo esse quadro em que a gente não entende as coisas, em que a gente não se move como deveria se mover, Deus é capaz de levantar Davi e fazer uma promessa a Davi. Davi, um dia, da sua linhagem, vai vir um homem que vai governar as nações. E o seu reino vai ser um reino de justiça, de paz. O reino dele vai ser eterno. O reino dele não vai ter fim. E ele vai reger as nações com justiça. E então vem Cristo. E então nós recebemos a Cristo. Então tinha um corinho antigo aí que a gente cantava, que o melhor de Deus ainda está por vir. É muito bacana, legal, mas deixa eu te contar um negócio. Mentira. O melhor de Deus já veio. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o melhor de Deus. Você pode se remeleixar todo com essa música, cantar, igreja para um lado, igreja para o outro, mas o melhor de Deus já veio. O nome dele é Jesus Cristo e ele deu a sua vida por nós, para que a gente pudesse ser reconectado em graça ao Pai. Para que ele pudesse estabelecer o reino dele. Abre comigo 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 3. Versículo 1 diz assim: será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Deixa eu te contar um negócio: existem pessoas que jamais vão entrar na igreja. A carta de Cristo para essas pessoas é a sua vida. É quando ela olha para você, ela precisa enxergar a Cristo na sua vida. Você é carta escrita. Versículo 3.
Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Então deixa eu te contar um negócio. Tudo que o Espírito Santo quer é que você pare de ouvir, tudo que o diabo quer é que você pare de ouvir o Espírito Santo. Ele não quer te tirar da igreja. Ele não quer te tirar do convívio. Ele não quer te tirar desse... Não quer. A única coisa que o Espírito Santo quer é assim, ó. A única coisa que o diabo quer, para você ver como é que eu estou tanto com o Espírito Santo que eu não consigo nem falar o nome desse cara. Tudo que o inimigo quer é que eu e você paramos de dar ouvido ao Espírito Santo. Mas em nome de Jesus, essa noite nós somos cartas. A gente vai ser escrita pelo próprio Espírito. Versículo 4, estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Eu te falar um negócio, a confiança de quem edifica o reino de Deus não é a nossa obra. Se fosse por mim, amado, deu ruim. Eu sou inconstante, sou presunçoso, ciumento, avarento, tem tudo de ruim em mim. Mas aprove a Deus revelar o seu Filho através da minha vida. E então, reconhecendo a minha miserabilidade, eu falo assim, Senhor, eis-me aqui. É por Cristo, por meio de Cristo. Versículo 5, não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria, nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Quantos ministros nós temos essa noite aqui, em nome de Jesus? Não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. O antigo sistema, com suas leis governadas em pedra, terminava em morte. Embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Percebe, a gente acabou de ler isso daqui. Isso daqui é Paulo retratando para aquele povo aquilo que aconteceu. Quando ele subia para falar com Deus, seja no monte ou seja na tenda da congregação, o pessoal não conseguia nem olhar para o rosto dele. E aí, nesse momento, esquece a chuva, em nome de Jesus, isso é bênção, presta atenção aqui. É bênção, aqui no Goiás é bênção. Eu aprendi isso depois que eu vim para cá. Quando chove aqui, a gente não reclama. No Rio, a gente reclama. Caramba, chuva. Aqui não. Aqui, eita glória, chuva. Então, a gente tem essa mania da gente ler a história de Moisés e aí a gente fala assim, nossa, devia ser bom demais. Subir, Deus falar face a face. Você descer, rostão brilhando, aquele negócio todo. É natural que você sinta isso. Mas escuta comigo o que Paulo fala. Olha aqui. O antigo sistema, com suas leis governadas em prévia, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar por uma glória muito maior no novo sistema que se baseia na obra do Espírito Santo? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. Deixa eu te falar um negócio. Se eu e você estivéssemos na lei, a gente já tinha sido morto, mano. A verdade é essa. Se eu e você estivéssemos na lei, a gente já tinha sido morto, apedrejado, esquartejado, esticado com cavalo, alguma coisa tinha acontecido com a gente. Mas na nova lei, o Espírito Santo me diz, não importa o que você fez, importa que agora você está aqui, eu sou capaz de te tornar justo de novo. Eu sou capaz de te justificar dos teus pecados. Versículo 10, de fato a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Uma vez que o novo, versículo 11, portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo que permanece para sempre. Nós estamos debaixo do governo de Cristo e o governo dele permanecerá para sempre. Versículo 12, uma vez que o novo sistema nos dá esperança, podemos falar com grande coragem. Tenha coragem de anunciar o Evangelho. Tenha coragem de anunciar o Evangelho. Tenha coragem de anunciar o Evangelho.
O evangelho me dá coragem de virar para os meus amigos que moravam na mesma república que eu, que me viam bêbado do jeito que eu ficava, que me viam fazendo tudo o que eu fiz, e falar para eles: tem esperança. Jesus me encontrou dentro da república. Ele não esperou eu me formar. Ele me encontrou no meu Egito. Porque Deus manda o povo celebrar a Páscoa enquanto eles ainda estão no Egito. Então a celebração com Deus não é quando você já saiu dessa situação. É assim, ó: ei, por glória, senta e festeja, porque eu já te tirei daí. Eu já justifiquei a sua vida. Isso é o reino. Versículo 13. Nós não somos como Moisés. Que... Aí você pensa assim: que, Paulo? Era Moisés, cara. Era Moisés. O cara subia, falava face a face com Deus. Como é que você quer me falar que nós não somos Moisés? Presta atenção. Nós não somos Moisés, que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida, até que, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes encobre a mente, e esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Paulo está fazendo menção àquilo que aconteceu na sinagoga. Ei, quando eles veem aquilo que foi escrito por Moisés, eles começam a se relembrar de tudo aquilo que Deus fez, e eles ficam pensando quando é que Deus vai fazer de novo, sem perceber que Deus já fez, que Jesus Cristo veio, e eles negaram a Jesus Cristo. Então eu e você muitas vezes estamos pensando naquilo que Deus fez num passado e aconteceu num passado, e a gente não está percebendo o que Ele está fazendo hoje, como Ele está se movendo hoje. Versículo 16: contudo, sempre que alguém volta para o Senhor, o véu é removido. 17: pois o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Deixa eu te ensinar um negócio, se é que você ainda não entendeu. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Não é um versículo para justificar a gente poder saltitar no culto. Me ensinaram e te ensinaram errado. O contexto em que Paulo está falando aqui é que agora a gente tem liberdade para poder enxergar a pessoa de Jesus Cristo naquilo que sempre foi profetizado. Então, ei, o Antigo Testamento falou a respeito de Cristo. Tenham esse véu retirado do olho de vocês. Aquilo que vocês sempre esperaram enquanto o povo chegou. Jesus Cristo é essa pessoa. Então, eu não estou dizendo isso para que a partir de hoje você não possa mais pular no culto, amém? Você tem liberdade na casa do seu pai, amém? Você tem liberdade. Mas esse versículo aqui está falando a respeito da liberdade que nós temos para conseguir enxergar a Jesus Cristo como o Senhor da história. Ele é o Senhor da história. Olha como Paulo termina dizendo: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido. Só se você tem o véu removido, levanta a mão aí. Em nome de Jesus, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Portanto, nós, vamos ler aqui junto? Eu estou lendo aqui e eu esqueci que tem lá, né? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Aleluia! Dá aplaude aí ao Senhor. Ei! Sabe o que é o reino? Sabe como é que o reino se movimenta? O reino se movimenta em nós olharmos para trás e falarmos assim: o Senhor fez algo, Ele está fazendo algo, Ele vai fazer, o Senhor está se movendo. Então, Senhor, me mostra como você tem se movido. Jesus Cristo, me torna mais parecido contigo. Me torna mais parecido contigo. Jesus, me torna parecido contigo. A matemática do reino é completamente diferente, querido. A matemática do reino é completamente diferente.
nós precisamos nos tornar mais parecidos com Cristo. Se eu e você desejamos viver de fato o reino de Deus, se eu e você ansiamos por viver de fato o reino de Deus como Ele é, eu e você precisamos nos tornar parecidos com Cristo. Porque você quer ver só? Não precisa abrir. Meg, abre aqui para mim, Mateus capítulo 20, versículo 28. Esse foi o primeiro trecho que nós lemos nessa pregação dessa noite. Olha o que o próprio Cristo fala. Mateus capítulo 20, versículo 28. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você quer manifestar o reino de Deus? Seja parecido com Cristo. Você quer ser parecido com Cristo? Dê a sua vida em resgate de muitos. Manifeste a Deus servindo o próximo. Sirva ao próximo. Sabe, eu não sei qual foi a forma com que você enxergou tudo que nós falamos essa noite até hoje. Mas o fato é que Deus tem possibilidade de te devolver uma compreensão perfeita da mente de Cristo. Essa mente está disponível para você. Essa noite, essa mente está disponível para você. Por isso eu queria que você tivesse agora um momento de oração, você e Deus. Na matemática do reino é no dividir que nasce a multiplicação da paz, alegria, pão, amor. Na subtração do próprio eu, o mais lindo e desmerecido favor. Se o menos é mais, o mais dele em mim nunca é saciado. Quanto mais dele eu tenho, sou mais necessitado. A soma do amor foi tão grande que multiplicaram-se as feridas. Subtraiu-se a alegria, dividiram-se as companhias, determinando sozinho o valor da morte. E o resultado? Vida. Somando todos os meus acertos, não conseguiria eu agregar valor ao perfeito. Para que se desse início à equação do amor, na matemática do reino, o perfeito se humanizou, me chamou de volta, se alegrou, correu para a porta, me abraçou todo sujo, não importa. Mesmo depois que exigi minha parte e pedi para dividir, voltei a zero e encontrei tudo ali, exatamente igual a quando saí. Se a ordem dos fatores não altera o produto, fico mudo. Meus acertos não acrescentam amor, meus erros não o diminuem. Minha falha correu para o teu favor. E o que eu já via sequidão, hoje flui. Nas somas dos meus pecados não dividiu o fardo, ao contrário, tomou sozinho para si. Diante de olhos curiosos diminuía, na ótica divina cumpria, crescia. Me chamou para viver na terra, mas com os olhos fitados no alto. Sussurrar paz aos que gritam guerra, ser flor que brota no asfalto. Caminharem no mundo caído, carregando valiosos princípios, invertido, dividindo o pão, multiplicando paz. Matematicamente no reino, menos é mais. Nós fomos chamados a viver uma realidade completamente da que o mundo grita. Essa noite Deus é capaz de te dar a mente de Cristo. Se você pedir, peça a Ele, peça a Ele, peça a Ele, peça, fala: Senhor, me dá a tua mente, me dá a tua mente, Senhor, me dá a tua mente, Senhor. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Ouça-nos em todas as plataformas de podcasts e também no YouTube.